Ok? Pois bem, vamos avançar aqui. Então, um outro subtópico aqui agora é a avaliação do controle de preços. Então, um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1 é que os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Esse princípio explica por que os economistas costumam se opor aos preços máximos e preços mínimos. Então, a primeira situação é de parte de economistas e de teóricos da economia acreditarem, portanto, que uma das formas de organizar a atividade econômica é com mercados livres e competitivos. Então, por isso que alguns vão se opor a qualquer forma de intervenção ou regulamentação por parte do governo. Então, para eles, os preços não são resultado de um processo acidental. São, argumentam eles, o resultado dos milhões de decisões de empresas e consumidores que estão por trás das curvas de oferta e demanda. Os preços desempenham, portanto, dentro desta lógica, a função crucial de equilibrar oferta e demanda e, com isso, coordenar a atividade econômica. Quando os formuladores de políticas fixam preços por decreto, obscurecem os sinais que normalmente conduzem à alocação dos recursos da sociedade. Ou seja, esse argumento é de que intervenções do governo criam desequilíbrios entre os agentes econômicos, criam problemas na tomada de decisão que os agentes neste mercado tomam, portanto, seriam, como aí coloca, né, obscurece, né, atrapalharia, né, a tal da mão invisível que faz o equilíbrio entre as curvas de oferta e as curvas de demanda. Outro dos 10 princípios de economia é de que os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Com efeito, os formuladores de políticas adotam controles de preços porque consideram injustos os resultados do mercado. Os controles de preços frequentemente visam ajudar os pobres. As leis de controle dos aluguéis, por exemplo, procuram tornar a moradia acessível para todos, e as leis de salário mínimo tentam ajudar os pobres a escapar da pobreza. Os controles de preço, no entanto, muitas vezes prejudicam as pessoas a quem se está tentando ajudar. Então, aquilo que a gente falou no começo desse capítulo, ou seja, às vezes você faz um controle de preço, mas ele não atinge o objetivo esperado porque os agentes eles vão se comportar de acordo com os incentivos ou não dentro dessa economia do qual eles têm liberdade para, enfim, fazerem ou não determinado comportamento. Igual, você não pode obrigar uma empresa a ofertar mais produtos no mercado a um preço baixo. Então, se você estabelece um preço mínimo ou um preço máximo que pode criar um descompasso do ponto de vista, seja da oferta ou da demanda, os agentes econômicos vão reagir a esse incentivo positivamente ou não. Então, os controles de preços muitas vezes podem prejudicar. Isso aí a gente só pode ver quando você estabelece o controle de preço para verificar se ele vai funcionar ou não. Então, os controles dos aluguéis podem manter baixos os aluguéis, mas também desencoraja os proprietários de manter seus prédios e torna difícil encontrar moradia. As leis de salário mínimo podem elevar a renda de alguns trabalhadores, mas outros certamente ficarão desempregados. A ajuda àqueles que precisam pode ser dada sem a utilização de controles de preço. Então, hoje, parte de economistas vão acreditar que, por exemplo, pobreza você resolve de uma outra maneira. Então, por exemplo, o governo poderia tornar a moradia mais acessível se arcasse com a parte do aluguel pago pelas famílias. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente volta para o quadro. Pelas famílias mais pobres. Ao contrário do controle dos aluguéis, os subsídios à moradia não reduzem a quantidade ofertada de imóveis e, portanto, não geram escassez. De maneira similar, o subsídio dos salários eleva os padrões de vida dos trabalhadores pobres sem desencorajar a contratação por parte das empresas. Um exemplo de subsídio ao salário é o crédito de imposto de renda
um programa governamental que suplementa a renda dos trabalhadores que ganham baixos salários. Embora essas políticas alternativas sejam muitas vezes melhores do que o controle dos preços, elas também não são perfeitas. Então, isso aí é uma coisa que é preciso ter em mente, ou seja, nós estamos em uma economia, a ciência econômica não pode fazer testes em laboratório, portanto, independentemente da política que se adote, da política governamental, da regulamentação que se adote, tudo deverá ser experimentado funcionando, portanto, também podem gerar imperfeições. Então, a gente pode criticar uma determinada política, porque de fato ela deu errado, mas se a gente fosse substituir por outra política, essa outra política também poderia dar errado. Então, é muito difícil a discussão, e bem complexa a discussão, quando a gente analisa a prática, de como funciona, portanto, as políticas de governo e o que elas podem produzir na curva de oferta e na curva de demanda. Aluguéis e salários subsidiados custam dinheiro para o governo e, portanto, exigem aumentos de impostos. Como veremos na próxima sessão, a tributação também tem os seus próprios custos. Ok? Vamos voltar aqui.